riqueza, Sim. não está mais tu achar ouro embaixo da terra. A riqueza está em outros lugares. Sim. E ela migra, porque tem muita gente na terra, não tem ouro para todo mundo mais. Vou começar. Preparado? Preparadíssimo sempre. Verificando a conexão. Agora você está ao vivo. Boa tarde para todo mundo, cara. Fernando Conrado falando com vocês aqui. A gente teve uma grata surpresa, o pessoal começou a perguntar mais uma vez sobre previdência. O que é previdência, o que não é? Eu vou esperar o pessoal entrar aqui, tá? Antes disso, nós estamos gravando por YouTube também lá. Fala, brother. Muito alto? Tá. Tá legal. Tá. Nós vamos ter que falar um pouco mais baixo aqui agora, porque o pessoal está gravando do outro lado. Tá. Passa nada, não tem, né? Eu vou tentar segurar aqui a nossa auditiva. Que bom que a gente tem microfone aqui, tá gravando tudo. Qualquer coisa a gente fala mais perto do microfone, tá? Pessoal, de 0 a 10, como é que tá o áudio e o vídeo aí pra vocês? Coloca 10, 10, 10, 10, 10, como é que tá? Áudio e vídeo. Eu preciso do seu celular pra ver as mensagens, Theo. O Theo tá aqui pra me ajudar com a questão das mensagens. Como é que tá? Áudio 10? Responde pra mim, Tá né? bom, vamos lá. Ó, a Ana Celina Felizola tá nos assistindo, tá todo nota 10. Tá lá na Espanha assistindo. Tá lá na Espanha, responda você, né? Eu vou ver as perguntas, cara, com vocês. Tá, deixa eu pegar o Wi-Fi. A gente está começando aqui, estou conversando para esperar o pessoal entrar, tá? Nosso objetivo aqui, cara, como o pessoal continuou perguntando sobre previdência, eu consegui hoje o carinho apresentar meu convidado aqui, meu amigo também, que é o Ricardo Felizola, que é há 35 anos já empresariando pelo Rio Grande do Sul, aqui é um nome de extremo sucesso, né, no campo da inovação, trouxe grandes novidades para o nosso mundo atual, acho, do país todo aí. Quem não conhece, eu aconselho que busque no Google ali, né? Ricardo Felizola, colunista da nossa Zero Hora também, um líder empresarial extremo. Te agradeço por estar me recebendo aqui. Tá, Ricardo? E a oportunidade de estar contigo aqui no teu público maravilhoso. Não, é para conversar, porque o que eu trouxe? O pessoal tem muita dúvida sobre a reforma da Previdência. E eu acho que o nosso objetivo, e o que eu quero te chamar aqui para conversar, é exatamente na visão do empresário, quais seriam as repercussões da reforma da Previdência na economia e na política brasileira daqui para o futuro. Óbvio, a gente teve uma ideia inicial da reforma. Em primeiro lugar, vamos falar em linhas gerais aqui, o que é Previdência. Eu acho que o pessoal não sabe muito bem como é que funciona, né, cara? Muita gente acredita que o Estado é um grande pai que vai dar um benefício para todo mundo. Não é assim que funciona a coisa. Todo o dinheiro, não existe dinheiro público, né? Não existe dinheiro do nada. Quer dizer, na verdade, quem vai pagar os aposentados somos nós mesmos, é isso aí. Inclusive os próprios aposentados que pagam. Então é um dinheiro que sai do nosso bolso e volta com um belo objetivo, né? Sim. De resguardar aquelas pessoas mais velhas que Sim. trabalharam, etc., contribuíram no passado, de uma forma ou de outra. E que funcione. A reforma, está havendo reforma porque o sistema da Previdência está quebrando. Sim, é que aí que tá. Tem duas formatações de como é que a gente vai fazer esse bolo, que é o chamado a Previdência Social, né? Dentro dela tem a assistência social, que é o SUS, são esses sistemas, e o outro chama de Previdência, tá? A Previdência, cara, como é que funciona hoje? O pessoal de hoje está pagando a Previdência do pessoal que já está aposentado, e quem está vindo lá atrás vai pagar a nossa Previdência. É assim que funciona. Esse é o sistema geral, tá? A outra ideia que tem é o sistema de capitalização, que cada um de nós vai fazer uma espécie de poupança para poder ter esse dinheiro no futuro. Essa é a ideia inicial da Previdência. Essa ideia de capitalização não foi muito bem aceita, foi a parte que foi tirada dessa nossa política agora. Eu andei conversando com os amigos meus que são funcionários públicos, são servidores públicos, e eles dizem, não, Conrado, foi muito bom tirar a parte de capitalização, porque o povo brasileiro não tem esse histórico de fazer uma previdência, de fazer uma poupança. Eu fico até chocado de uma coisa dessa. É o seguinte, a sociedade ela vive de acordo com a sua própria poupança. O Brasil não é um país de poupadores. Sim. O Brasil é um país contrário. O Brasil é endividado. E por ser endividado e como sociedade buscar recursos, é que o juro é alto no Brasil. Sim. Porque aqui todo mundo está atrás do dinheiro porque falta dinheiro. Sim, sim. E a Previdência é uma grande lacuna e é isso que está se fazendo hoje. O que aconteceu ontem, que é um dia histórico para nós? Nós conseguimos, através dessa votação no Congresso, aliviar o futuro nosso de uma despesa. E quando eu digo nosso, é nosso, de todos, daqueles que vão viver da Previdência, daqueles que estão trabalhando na Previdência, e principalmente das crianças que estão nascendo nessa sociedade. Sem culpa nenhuma. Eles não têm culpa. E aí é o seguinte, nós conseguimos economizar aquele trilhão lá do Guedes. Aquele trilhão, ele se torna um recurso disponível da sociedade, de uma forma ou de outra, para ser utilizado em outras coisas que não, eventualmente, já ser adiantado para pessoas
que já teriam então esse direito ou que estariam se aposentando antes dos 65 anos, para convencer todos na sociedade a trabalhar mais para gerar mais riqueza para a gente viver melhor. Tu sabes que que eu fiz aqui? Eu abri perguntas de vocês, então eu anotei as perguntas, tá? Uma das principais perguntas que eu gostei aqui foi do Kleber Andrade, que diz o seguinte, ó, o que realmente vai acontecer com a reforma, né? Eu acho, essa pergunta eu já quero passar para ti, mas quando tu falaste das crianças, eu me lembrei de um outro ponto, né? Antigamente a gente tinha a questão do bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? Existiam muito mais jovens do que velhos, né? Então esses jovens conseguiam sustentar quem já estava aposentado. Com o passar do tempo está diminuindo essa pirâmide que antigamente era assim, está ficando cada vez mais estreitas. Nós estamos durando cada vez mais, estão nascendo menos crianças. Então a gente não tem essa mesma população que vai fundar, que vai dar lastro, que vai fomentar essa previdência futura. Então é por isso que a gente tem que ter essa atualização também nessa perspectiva de fundação da própria previdência. E aí eu te pergunto, voltando para o que o Kleber perguntou aqui, ó, o que realmente vai acontecer com a reforma? Quais são tuas perspectivas para isso aí? Não, acontecendo a reforma, o país estabelece um equilíbrio melhor entre o que ele gasta e o que todos nós contribuímos para ele. Sim. Porque o Estado não tem dinheiro, o Estado recolhe contribuições das pessoas, das empresas. Esse equilíbrio futuro faz que demonstra, principalmente para fora do Brasil, que nós somos uma sociedade que de repente tem esse 1 trilhão de recursos a mais, porque as pessoas vão trabalhar um pouco mais, vai se equilibrar mais a despesa na Previdência, e aí você cria um ambiente de negócio melhor. É esse o segredo. O que é um ambiente de negócio melhor? Você passa a ser um país viável para investimentos. E investimentos, eles se traduzem em mais empregos, certo? Numa sociedade mais produtiva, e você, com outras reformas que virão, tá? É a reforma fiscal, a reforma política talvez, você vai evoluir, você vai de um patamar de crise hoje, de desemprego de milhões de pessoas, né? Oficial é 13, extraoficial é 20 milhões de desempregados, para uma sociedade com uma taxa de desemprego menor, uma perspectiva de mais trabalho e uma atração de capitais externos. Tu sabe que ontem ainda... Desculpa te interromper aqui. Ontem eu estava lendo a Forbes. E a Forbes diz exatamente, o Brasil voltou a aparecer no cenário mundial. Brasil is back. É isso aí, exatamente. Esse Brasil is back significa o seguinte, vamos contar de novo com o Brasil, porque, veja bem, imagina você ter que investir num lugar, num país, onde lá tem uma enorme dívida. Com pessoas que já trabalharam, são jovens, têm 50 anos, 55 anos, mas agora tem que receber até os 95 anos da sociedade o recurso da Previdência, porque esse é o sistema antigo. Não há mais jovens, você mesmo já explicou, a base de jovens diminuiu. Puxa, mas esse troço vai dar rolo, eles não vão conseguir pagar, entende? E isso, quem está de fora vê. Quem vai fundar uma empresa, que nós vamos trazer uma tecnologia, vamos expandir multinacionais, a nova empresa mesmo, a startup, vai estar num ambiente inóspito. Então a reforma da Previdência é a grande reforma. Isso explica, inclusive, o posicionamento do atual governo, que ele não fez nada a mais do que simplesmente enfatizar a necessidade dessa reforma. E falou-se muito de falta de articulação, etc. Mas a votação foi espetacular. Espetacular, 379 votos. Porque eu vi, inclusive, deputados da oposição justificando que depois de muita conversa, então, eu tive que votar. A Tabata, aquela exatamente, o exemplo da deputada Tabata ela tem claras as suas posições de esquerda, com bons fundamentos, aceitável, né? Só que é o seguinte, ela se convenceu, puxa, vamos criar um ambiente de geração de riqueza. Aí isso acaba com pobreza gerando riqueza. Não é tirando a riqueza passada. Vamos confiscar a riqueza passada. Mas é que tá. Sabe uma coisa, Ricardo, que me dói? É a perspectiva que as pessoas têm sobre isso. Acho que todo mundo está esperando chegar o momento de ganhar um presente do governo através da Previdência. Quantos anos tu tem, Ricardo? Eu tenho 64. E tu vai te aposentar com 65? Não, eu estou começando coisas agora. Eu pretendo viver a 100. Então, eu tô começando. Então aí é que tá. Bom, tá bonito para 64, cara. O tempo tá generoso. O tempo tá generoso contigo. Não, porque eu digo é isso, cara. Essa perspectiva de tu tá criando tua vida, entendeu? De tu querer crescer e tu querer trabalhar até o fim com algo que tu gosta, ter esse caráter de empreendedor. Acho que as pessoas ainda entendem o trabalho como um castigo. E por trabalhar como um castigo, eles acham que em algum momento eles têm que ir para o céu, que é a aposentadoria. Eu acho muito uma coisa ilusória, não sei, talvez agora vamos dar uma filosofada, que muita gente acha que vai sobreviver até lá, né?
Eu não sei se eu vou sobreviver, tu já sobreviveu até os 65, mas eu não sei se eu vou sobreviver até lá também. Então as pessoas deixam de viver. A tendência é sobreviver, porque hoje eu já fui salvo várias vezes. Assim? Eu preciso dizer, eu já tive todas as crises e a tecnologia me salvou. Sim. Né? Então, o que acontece? Essa tecnologia, na área médica, a saúde, por exemplo, Sim. porque a gente está falando aqui em ambiente de negócio melhor, mas eu vou dizer o seguinte, vai melhorar o próprio serviço público. Sim. Porque, novamente, né, com mais recursos, o governo não tendo essa pressão, e nota o seguinte, é uma questão de merecimento, tu não pode encarar essa discussão da Previdência de forma individual. Aqui sim tem lugar para o coletivismo, entende? Sim. Porque o sistema de Previdência é um sistema coletivo, da sociedade, mas que não pode quebrar a sociedade. E também não pode prejudicar o cidadão contribuinte. Sim. E o cidadão, e aí vem uma consciência de país que tu encontra nos outros países, onde essas reformas já aconteceram há anos atrás. Sim. E tu nota assim, ó, que tu tem países hoje em colocações no ranking da educação, da saúde, muito melhores colocados que o Brasil. Você vai ver que os sistemas de previdência desses países são racionais. Eles não oneram, certo, a poupança pública do país. E essa reforma vai desonerar a nossa poupança pública. Porque o que é poupança pública? É o imposto. Cara, tem um ponto que as pessoas não se ligam. Sabe que no Brasil hoje, cara, de todo o dinheiro arrecadado, 96% já está congelado para os pagamentos dos gastos públicos. E por isso que não tem estrada nova, não tem ferrovia, não tem o trem-bala que o chinês pode fazer. O chinês que pode fazer o trem-bala entre Rio e São Paulo? Sim. Por que ele não faz? Ele não vem aqui, eu quero botar um trem-bala lá. Porque ele tem medo de que ninguém vai andar nesse trem, porque esse trem vai ter que custar um tipo de passagem, porque o país está quebrado, as pessoas da Previdência não vão receber a Previdência, porque o país não vai ter dinheiro para... Então a população vai toda ficar muito pobre. Agora, na hora que tu muda esse jogo, eles vêm fazer trem-bala, eles vêm fazer investimento em estrada, eles vêm fazer aqui o que o Brasil está precisando. Eles vão trazer poupança de lá para dentro do país. Tu sabe que esse é um outro assunto que a gente pode ter uma outra hora que eu quero conversar contigo, que tem negócios lá no Oriente, né? Tem parceiros comerciais lá também. Essa questão do One Road, One Belt, né? Eles têm um cinturão de trem, hoje, qual é a ideia da China? É fazer um cinturão de trem que tu consiga ligar todo o mundo. Hoje tem um trem que sai de Barcelona e chega a Xangai em 3 semanas. Inacreditável, cara. A conexão tá feita. Tu consegue pegar, isso aí então é um cinturão e uma rota para ligar o mundo todo. Essa é a ideia da China, né, cara? De poder ligar tudo. Eu acho isso uma coisa sensacional. E a China hoje ele é player do capitalismo, apesar de ter um sistema político comunista. Sim. Uma decisão estratégica de país que eles tomaram uns 40 anos, 35 anos atrás. Sim. Porque a China tem poupança interna. Sim. O governo tem superávit, ele tem dinheiro a mais para fazer esses investimentos, inclusive fora da China. Eu estou pegando aqui que é para ler as perguntas das pessoas, exatamente. Tá? Não vai achar que eu estou no Instagram. Fora da China. O Brasil está numa situação econômica desequilibrada. Isso não é um tema político, também é, porque a gente tem que acreditar aonde? No sistema do mundo, que é o capitalismo. O sistema capitalista pressupõe um capital que pode estar vindo na forma de poupança de alguém. O dinheiro que você guardou. Sim. Você falou aí no início da previdência, da capitalização. O que é isso? É um estímulo para o cidadão guardar o seu próprio dinheiro. Isso numa conta, como é no Chile, até que tenha conta. E eu vou pedir para tu dar mais ênfase nisso aí, porque eu acho que o pessoal que não tem uma visão, tipo, quando eu falo pessoal, eu digo a população em geral, não tem uma noção de quão importante é o ser humano se entender responsável pelo seu futuro e não enxergar só o Estado como um pai provedor de carinhos financeiros para ele e se sentir responsabilizado. Né? A liberdade, o indivíduo tem, se você pega a cultura dos americanos, por exemplo, expressíssima na Constituição americana, que ele é simples, já tem mais de 100 e picos anos, foi escrito em 1800 e caqueradas, e na realidade ele define os Estados Unidos, e a maior preocupação daquela Constituição é proteger o cidadão americano, conscientizar o cidadão, e aqui tem negócio do Kennedy, né, apontando assim, não pergunte o que o país pode fazer para você. Ao contrário, nós estamos perguntando o que você pode fazer pelo país. É verdade. Então, o cidadão, a cidadania está no compromisso de tu te juntar numa sociedade, contribuir para a sociedade, auferir daquela sociedade a recompensa proporcional ao teu mérito, aí vem o tema da meritocracia, e separar para o futuro, porque a gente tem uma curva de idade. Claro, a pessoa com 64, eu posso falar, eu não sou o mesmo de 54 e não sou o mesmo de 34, e muito menos de 24. Eu também não sou o de 24. Que é o pessoal que está nos assistindo. É verdade. Então, o que acontece?
eu tenho que ter uma previsão de futuro. Sim. Deixar isso com o Estado, o Estado vai cuidar de mim quando eu me aposentar, Sim. dá no que está dando aí. Porque hoje você tem funcionário público que não está recebendo salário. E aposentado que não recebe salário, porque a folha é paga da mesma forma. Então, eu acho que aqui tem uma compreensão filosófica de cidadania que o Brasil tem que passar por uma lição de casa, que parece que está sendo estimulada com essa nova visão política que veio com as eleições. Eu acho que... Entende? Mas eu acho que isso aí o Brasil já mudou muito, Ricardo. Tanto, imagina, nós estamos numa sexta-feira, 3 da tarde, conversando sobre reforma da Previdência e tem pessoas em casa nos assistindo. Tu entende? Isso aí foi uma coisa que nunca existiu nas redes sociais. Isso é tecnologia. Veja bem, nós temos hoje a condição de fazer um broadcast, que a gente chama de broadcast. Nós estamos fazendo. De uma forma muito econômica, né? Porque a infraestrutura que nós estamos usando aí... Agora, é uma infraestrutura originada da onde? Do capitalismo. Não foi do socialismo. Não. Isso aqui não é uma patente de um russo ou de um vietnamita do norte. Não, né? Não. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Isso aí acabou com a Guerra Fria e acabou com a mentira também. Então, porque hoje não dá pra mentir. O cara põe um celular na tua cara e diz assim, tá aqui a cena. Pô, mas eu tô vendo a cena aqui. Mas é essa a cena. O cara tá com a mala e tá andando com a mala pra trás de um carro e é o fulano. E não depende de uma grande cadeia para saber para o povo. Tu sabe, cara, que é mais legal disso tudo, eu chamei o pessoal para ler comigo a Ayn Rand. Então a gente... Sim, a filósofa russa. Nós estamos lendo a Revolta de Atlas, exatamente isso. Revolta de Atlas. Revolta de Atlas. Então a gente tô comentando... Objetivismo, ali tem uma passagem que tem que achar, e tu tem que trazer aqui, comentar, que é sobre o dinheiro. Tá, mas é o discurso, alguém falar do dinheiro, do John O Galt. problema do mundo é o dinheiro. Mas o que é o dinheiro? O dinheiro é uma ferramenta. É o contrário, não é o problema, né? É a recompensa geral. Não, o dinheiro ele é simplesmente uma reserva de valor. Uma moeda de um país decente, que não tem inflação. Sim. E aqui volto a dizer, eu fico muito impressionado, sabe com quem? Com o Silvio Santos, entrevistando o nosso presidente Bolsonaro sobre justamente a reforma da Previdência. Ele foi o maior propagandista. Se não sai a reforma da Previdência, o que acontece? Volta a inflação. Sim. E eu não sei se tu viveu, Conrado. Eu vivi 86. Eu vivi 89% ao mês de inflação, onde toda a carga é colocada no que tem menos. Porque o que tem menos recebe o quê? O valor moral da sociedade capitalista, a moeda. Sim. A moeda tem que valer, Sim. porque aquilo ali é trabalho passado. Aquilo ali representa, aquilo ali foi criado, é a expressão da riqueza. Sim. E a moeda tem que ter lastro. Lastro de quê? De riqueza, para ela valer. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O dinheiro não é o mal do mundo, o dinheiro é a solução de reserva de valor daquelas pessoas que trabalham e produzem, certo? Para elas poderem passar aquilo para suas trocas. Inclusive, na poupança é a troca do bem-estar futuro. Mas mas esse aí é bem um ponto da Ayn Rand, quando fala no livro, a ideia do objetivismo, mas até quando falou, né? Olha aqui, tu tá vendo a câmera aqui acontecendo, esse é o objetivismo, né? É o mundo real que tu objetivamente observa, não fica filosofando, será que é, será que não é? Essa é bem a questão dela, a questão até do próprio Aristóteles lá. Mas sim, na linha da Aristóteles. Total. Mas aí eu vou te fazer duas perguntas. Igual a A. Igual a. É isso aí, não tem? É muito simples. Eu vou fazer duas perguntas que a Cristiane Coelho fez, que tu já comentou antes, e uma que a Jusce Virgínia fez aqui também, tá? A Cristiane Coelho pergunta o seguinte, como é que a nova Previdência impacta na criação de empregos? Tu já respondeste isso aí, mas fazendo um link com isso, e pelo que tu já falaste aqui, a Jusce Virgínia fez uma outra pergunta. O futuro é a extinção da Previdência? Veja, vamos lá, à medida que tu como cidadão, tá, tem essa responsabilidade para contigo e para a tua comunidade, o melhor modelo de previdência é o que nesse momento ainda não foi aprovado, mas eu tenho certeza que vai ser, é da capitalização individual, certo? Sim, concordo. E um estímulo do governo é que o cidadão faça uma poupança para um momento, digamos assim, mais duro da vida. As tecnologias hoje permitem tu viver mais e com qualidade de vida, né? Sim. Hoje os maiores mercados estão nas pessoas acima de 60 anos, etc. E aí no Brasil eu vejo assim, eu como sou idoso, eu vejo, né, eu fui ao jogo do Grêmio outro dia e cheguei e fui comprar uma camiseta. Sim. E eu estava na fila da camiseta para fazerem para Mas comprar, enorme fila antes do jogo. Aí eu vi assim, mas idosos, aí não tinha ninguém na fila. Aí eu disse, mas eu sou idoso. E me lembrei e fui lá. Levei uma gozadinha da menina, mostrei a minha carteira de identidade, porque ela achava que eu tinha um pouquinho menos, né? Que bom, né? Que bom. Mas comecei a usufruir isso. Aí eu vi que isso está anacrônico para a minha geração. Nós não somos idosos. Os meus colegas não são idosos. Não tem mais cabimento para fazer. Eu tenho uma série de colegas aposentados já, se aposentaram com 55, 56. Isso e tem completa capacidade de começar a trabalhar. Uma sociedade que incentiva isso. Esse é o absurdo dessa Previdência.
tem pessoas se aposentando com 40 e poucos anos, como agora. Eu também achei um absurdo que a aposentadoria dos policiais com 55 anos. O policial teria, veja bem, ele sobrevive, quer dizer, digamos que ele tem um risco. Ok, você pode tratar. Agora vou dizer uma coisa. Ok, mas eu acho absurdo. Falam muito, absurdo. Estão desidratando hoje. Nesse momento está o Congresso lá meio desidratando. Só o seguinte, e todo mundo que vai para desidratar fala do pobre. Claro. Não, porque o pobre. Para um pouquinho. Nós não queremos constituir uma sociedade onde tenha pobre. Sim. Nós queremos uma sociedade onde a riqueza exista para ser distribuída de uma forma justa. Sim. Portanto, é uma sociedade onde os pobres têm que diminuir e não aumentar, É vem aumentando. Claro, o Estado brasileiro, nós tivemos 30 anos de Estado brasileiro que aumentaram a pobreza no Brasil. E a coisa mais maluca do ponto de vista ideológico é que eles mudaram a classificação de classe média para quem ganhava, te lembra aquela época, acima de R$263. Absurdo! Não, era menos que o salário mínimo. Aí o Estado vem determinar os valores de mercado. Está errado. Não está errado. Então, assim, nós não podemos escrever uma legislação para pobre, nós temos que escrever uma legislação para rico. E o pobre tem que ficar rico. Mas isso é a grande utopia. A grande utopia do capitalismo é que todo mundo fica rico. Vamos perseguir isso, tá? E não todo mundo fica pobre. Mas é que tá. O grande lance que a gente tinha com a esquerda, então, é tentar pegar esse capital inicial que existia, transformando o que era mais rico em menos rico para tentar levantar esse aqui. Não estou dizendo se está certo ou errado, se é corrupção, não interessa aqui. Agora, a visão do capitalismo é, todo mundo vai ficar rico, o rico vai ficar mais rico, mas esse pobre vai ficar menos pobre. Vai ter emprego, vai ter oportunidade, vai ter, principalmente com a tecnologia, vai poder empreender ou não empreender, ou participar de grupos novos, vai ter empresa nova que não vai quebrar por causa das rígidas regras absurdas de que uma empresa no passado servia para, de repente, ter um relacionamento com o trabalhador, onde o trabalhador vai ser uma classe especial, uma empresa... Inacreditável, era um business, cara. Inventado por Mussolini. O Mussolini, eu acho que ele era quase nazista. Entende? Eu acho que o Mussolini não era. Quem inventou o sindicato foi o Mussolini. Verdade. Veja, aí que tá. Então nós temos que escapar disso. Olha aqui, a desidratação não pode ser feita em nome daquilo que a gente quer extinguir. O que a gente quer extinguir são os pobres, no bom sentido, tornando eles empregados, produtivos e eventualmente ricos. Ou mais ricos, entende? Esse é o princípio. Mas essa é a ideia geral da coisa toda, né? Mas, essa nossa conversa aqui, eu te chamei pra gente conversar, pra elencar como é que o empresário vê, porque normalmente quem tá assistindo tá muito preocupado, porque o trabalhador tá pensando, como é que eu vou me fuder menos nesse, desculpa os termos, mas como é que eu vou me fuder menos nesse cenário? Mas acho que o cenário é tão positivo por outro lado, é que também... Um divisor de águas. Eu posso estar equivocado. E outra coisa, eu já fui de tudo. Eu já fui de esquerda, eu já fui estudante. Todos nós fomos. Todo mundo já tive. E eu tenho sentimento social. Eu sou um empresário que... Eu acho que se eu tive 15 causas trabalhistas em 35 anos, e já trabalhei com mais de 1.500 pessoas. Então, na realidade, agora, eu tenho a visão social. Agora, o social tu atinge na sociedade... na coletividade, com indivíduos e cidadãos responsáveis e não cidadãos dependentes. A independência e a liberdade é uma coisa fundamental. Então eu diria, Conrado, é um divisor de águas. Nós temos aí um ministro Onyx, diz assim, nós vamos acordar no outro país. Não, eu discordo um pouquinho dele. Você faz a reforma e tem as condições de construir algo que vai ser outro tipo de coisa. Mas teve uma coisa, cara, a última grande mudança que a gente teve no Brasil foi há 25 anos atrás, quando a gente teve o Plano Real. Então, a minha geração, eu tenho 40 anos, eu vi essa mudança, eu via no mundo que a gente não tinha condições. Acabou a inflação. Não. Vamos falar para coisa mais do dia a dia, assim, ó. Não existia Nike no Brasil, porque não era aberto esportes com Collor, não tinha Nike, não tinha Reebok. Para ter isso, alguém tinha que viajar para fora, trazer para ti. Não tinha acesso a essas coisas. Só tinha duas montadoras, que era a Auto Latina, que fazia o mesmo motor da Ford e da Volkswagen. Nós vivemos muito né? isso. Então, quando você quebrou e quando a gente teve... Bom, quando veio o Fernando Henrique Cardoso, a gente teve o equilíbrio do real em relação ao dólar, foi quando a classe média, que é de onde eu venho, conseguiu começar a viajar, conseguiu ter acesso, ou seja, essa última geração que ficou 30 anos no Brasil, eles não viram o que é um salto econômico, eles não sabem o que é uma modificação econômica, e eu acho que a reforma... Mas nós inventamos a moeda, não tinha moeda. Nós não tínhamos, mas moeda é um fundamento capitalista. Eu falei, quer dizer, o que aconteceu em 94, se tu estudar toda a história do Brasil, passados alguns pequenos períodos, né, porque
nós inventamos uma coisa interessante, a moeda. O real ainda não é uma moeda das ditas moedas fortes, mas é uma moeda que tem uma inflação razoável, 4, 5% hoje ao ano. Sim. E com isso permite que você a utilize. Sim. Não, mas O ser humano, o cidadão comum, antes de 94, ele recebia uma quantidade de moedas no início do mês, e um valor, no fim do mês, era 20% menos. E as contas do governo, sobravam 20%. Os orçamentos eram todos feitos numa moeda fixa, que tinham lá, enfrentavam uma inflação de 1000% ao ano. Então, os orçamentos não valiam, o controle da economia não valia, nós não tínhamos moral econômica. Mas o que eu quero E aí o Brasil foi reinventado e tu teve esses benefícios como cidadão. Aí é que tá. Então agora eu acho que é a primeira vez que essa nova geração que está hoje aí com 25 anos, é a primeira vez que ela vai ver uma mudança econômica acontecer. Vai ver um salto, porque a partir desse daí tem muita gente que pergunta, e a corrupção e compra de votos. Aconteceu a concessão de dinheiro para emendas parlamentares. Eu até achei barato fechar com 50 milhões por deputado ali, que nem fizeram, porque, cara, é que tá, meu, a emenda... Não, além disso, havia o seguinte, o presidente está cumprindo uma legislação do próprio Congresso que ele é obrigado a passar recursos. Está passando agora. Cara, mas que as pessoas não entendem com isso aí, que esse dinheiro que foi destinado para os deputados não é para ele botar no bolso corrupção, é para ele levar para os seus projetos próprios. Exato, todo esse dinheiro distribuído que está sendo anunciado são dinheiro de projetos que todos os deputados têm, e por lei o executivo é obrigado a repassar, e esses repasses foram feitos agora, acelerados, até por problemas mesmo que existem nas regiões. Claro. E também para incentivar o seguinte, aquele empurrãozinho que você tem que dar para o deputado. Não. Mas, e aí eu venho uma coisa, porque mas esse é o nome 6 meses de governo, eu me lembro do Collor, no segundo dia do governo, entrando com o projeto onde congelou as contas bancárias. E foi aprovado no Congresso. O Bolsonaro levou 6 meses, porque o Bolsonaro se negou a fazer os acertos daquela chamada, como é que é? A antiga política. Do toma lá da cá. Mas é o log rolling, né? Mas a política em si, eu acho que as pessoas são muito ingênuas quando não entendem isso, que o que o americano chama de log rolling, né? É aquele esporte americano que fica é um tronco dentro de um rio e fica cada um do lado tentando derrubar o outro, né? Eles têm que ficar num acerto para ficar os dois de pé. E esse é o log rolling. O Brasil, eu acho que o Brasil teve muita sorte desde esses movimentos na política, na última eleição, para proporcionar uma mudança. Porque do jeito que estava não dava, e eu não vou nem entrar no mérito aqui, não vou falar da corrupção, não vou falar da incompetência, porque eu acho, por exemplo, a incompetência muito mais danosa que a própria corrupção. Acontece que o nível da corrupção é elevadíssimo. Então é uma competição fantástica. Agora, só o seguinte, essa mudança e esse frescor de discussão, inclusive na própria esquerda. Tu vê pessoas como a deputada que a gente já citou aqui, começam a ver, então, por um pouquinho, tem que ter o equilíbrio fiscal, tem que ter a poupança do cidadão, nós temos que acabar com a pobreza com o capitalismo. Quem acaba com a pobreza, o socialismo nunca conseguiu acabar com nenhuma pobreza no mundo. Ele criou a miséria. O capitalismo, a China hoje está rica por causa do capitalismo. Porque não é muito forte. E todas as visões sociais democrata e de esquerda, aplicadas inclusive na Europa, elas contribuem para o empobrecimento médio da população e não para o enriquecimento. A liberdade e a facilidade de se fazer negócio, fazer empresa, num ambiente de oportunidades como nós temos hoje, com todo mundo interconectado, é o que cria riqueza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, mudando completamente de assunto, tá? Eu vou falar aqui, te perguntar agora sobre esse tratado entre o Mercosul e a Comunidade Europeia. Tá? Olha só, esse tratado estava há 20 anos em negociação. Isso é um tratado. Vamos mudar um pouco de assunto agora. Tá aqui, eu vou aproveitar. Eu, empresário, por exemplo, nas empresas que eu toco, teoricamente. Tu tem parceiros no mundo todo nisso aí, né, cara? E eu posso encarar isso assim. Então, eu sou um empresário num país com menos condições, com mais custos, vamos dizer assim, que a Europa. Então eu tenho desvantagens. Se abre o mercado, a tendência é eu ter prejuízos. Eu tenho os mesmos prejuízos, né, de mudanças econômicas que acontecem no Brasil, não por causa da abertura, mas por causa da, justamente, insegurança jurídica, por causa das crises do governo, da variação da moeda nossa em relação ao dólar. Então é o seguinte, no curto prazo, talvez eu tenha incômodos com esse tratado, mas no longo prazo eu tenho uma abrangência de mercado maior, as barreiras tarifárias e as proteções diminuem, e principalmente, né, os investimentos de empresas do exterior
vem com mais facilidades também. Então esse tratado, desde que o Brasil faça as suas lições de casa, onde a reforma da Previdência, a gente chama de novo da reforma da Previdência. Sim. Eu canso do Conrado de dar palestra sobre inovação e dar os conceitos de inovação, e eu sempre caio no seguinte: não tem mais o que fazer no Brasil para promover a inovação, porque não adianta tu promover o plantio da alface no deserto. Sim, o problema é a terra, não é a alface. Entende? Então o que acontece? E para curar a terra, a reforma da Previdência melhora o ambiente de negócio no Brasil. Cara, então a gente chegava nesse... Por isso que eu digo, o dia de ontem foi histórico. Histórico. Demonstra o seguinte: o país vai reformar a Previdência, vai acabar com uma conta de 250 bilhões de dólares, que são 1 trilhão lá do nosso amigo Guedes. Sim. Esse é um sinal para outras reformas. Tem o tratado do Mercosul e outros tratados que vão haver. Então, assim, a economia vai melhorar. Mas, Ricardo, mas eu acho que até é uma coisa muito chocante da gente ver. Agora eu vi uma pergunta que me fez rir, tá? Mas antes disso, a esquerda só está empolvorosa contra a reforma da Previdência porque eles sabem que é um trunfo eleitoral muito grande para o Bolsonaro. Também. Já começou a campanha de 2022, é por isso que eles estão tentando trancar e fustigar o governo de todas essas formas, tanto com essas facadinhas pequenas no Sérgio Moro, porque tanto que mudando de assunto, o Grunwald ontem falou: não vou entregar os áudios para a polícia. Por quê? Porque ele quer ficar sangrando aos poucos, ele não quer um sangramento só, existindo ou não existindo, eles querem ficar aos pouquinhos dessa... Eles querem achar caso, pelo em ovo, né? Os não, mas eu vou só te... Uma pergunta aqui, ó. A China tá rica porque explora os empregados. Acho que as pessoas não sabem um pouco de história, né, cara? O pessoal morria de fome na China, cara. Não tinha comida. Milhões de pessoas morrendo de fome. Graças a Deus eles conseguiram botar o capitalismo. As pessoas começaram a comer. Eles não tinham comida, eles morriam de fome. Só para responder essa pergunta, eu viajo bastante por causa das minhas atividades, e eu recentemente estive na Alemanha. E eu frequentei a Alemanha. Você esteve na Alemanha? Exatamente. E eu frequentei a Alemanha há 20 anos atrás. Sim. E de uma forma ou de outra, eu notei que na Alemanha os padrões não são... mas não está tão bom como era a Alemanha. Sim. Né? A Alemanha era fantástica. Tá? Por outras vezes, eu também frequento hoje justamente China, Xangai e Coreia do Sul, e a Ásia em geral. Sim. É outro padrão. Está Está acima da Alemanha. Então, hoje você tem na economia chinesa regiões da China que estão completamente acima. Regiões capitalistas, com empresários. Agora, se houve uma exploração, se houve uma escravidão até da mão de obra chinesa, num determinado momento, onde havia essa situação da época do Mao Tse Tung, que era comunismo ferrenho, eles tiveram a brilhatura, do ponto de vista de sociedade, utilizando um sistema ditatorial, porque eles vivem numa ditadura, de adotar o sistema econômico capitalista para a geração de riqueza. E hoje eles são o país mais rico do mundo, quase já, batendo os Estados Unidos. Cara, qualquer shopping que tu vai em Xangai, tu tem 5 Louis Vuitton, 5 Dior. E eles Dior. não trabalham com o termo democracia lá. Sim. E aí tu botar uma questão para o teu debate, democracia versus riqueza. Como é que tu atinge democracia e riqueza junto com uma velocidade razoável, sem ditaduras de sucesso? Porque a China é uma ditadura, e eu concordo. Agora eu estou falando do capitalismo, não estou falando da China. Estou falando assim, a China soube adotar o sistema capitalista. O Brasil nunca foi capitalista. O Brasil ainda não é capitalista. Sim. O pessoal não conhece ainda. Não. O pessoal acha que dinheiro, quer dizer, o pessoal aqui é contra rico. No capitalismo, o objetivo é todos ricos. Certo? O socialismo diz assim, vamos tirar dos ricos, vamos prejudicar os ricos. É o fim do capital social. E o passo seguinte, porque no passo seguinte estão todos pobres. Não, porque o fim a China tentou isso. É só pegar todos eles. A China morreu de fome, Cuba, Venezuela, todo mundo que aplicou o sistema só destruiu o capital social. Os sistemas políticos de esquerda, eles são ditatoriais, não tem como escapar de uma ditadura, porque eles confiscam. Eles não deixam a liberdade do indivíduo, certo? Não existe. Acontece que o chinês chegou à conclusão, e todos os resultados do socialismo foram miséria para todos. À medida que você dá mais liberdade de iniciativa, né, e investe mais no sistema capitalista, e digamos assim, trabalha para o Estado com os impostos, com as contribuições das empresas e dos cidadãos no ambiente capitalista, você faz a poupança estatal necessária para criar os benefícios comuns que você define na sociedade. Não, o tamanho do governo, o governo tem que ser grande. Não, porque o governo tem que ser o suficiente para proporcionar os benefícios que tu precisa. Eu preciso de segurança, Conrado. O que a gente... Como é que eu faço segurança? Eu preciso de segurança. O governo vai me dar segurança? Não, tomara que te dê. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então vamos... No Sul a gente teve uma ótima atividade. Como é que o governo pode ter mais dinheiro, Conrado? Só apertando o cidadão. Não.
criando condições para mais economia, para mais Sim, impostos. claro. Mais dinheiro para o governo é só mais impostos, não tem milagre. Ou inflação. Aí o governo passa para trás. Ele emite moeda e diz aqui, ó, isso aqui vale 10. Sim. Mas não vale, isso aqui no fim do mês vale 8. Sim. E eles pagam com 10. Eu paguei 10, não, mas deu 8. Era o que era no Brasil antigamente, quando tinha inflação. Isso aí. Mas tu sabe que uma coisa que é importante a gente ver, que se a gente estudar a história do mundo, aí, por exemplo, a Escandinávia até os anos 50 era completamente quebrado, fudido, até que um dia eles acharam petróleo. E eles começaram a trabalhar com mercado, tal, numa economia extremamente liberal, conseguiram ficar ricos e hoje eles têm essa divisão dessa riqueza com as pessoas, ou seja, a tributação em alguns países chega a 72%. É elevadíssimo. Só que tu tem todos os serviços todos com qualidade. Uma população pequena, uma população rica. Sim. E todos os serviços. Então aí é que tá. Então a gente tem caminhos. E no mundo global, quem não está gostando da Escandinávia, sai da Escandinávia. Aí é que tá. Por excesso de riqueza. Isso aí, e a gente está saindo do Brasil por excesso de pobreza. Aí é que tá. Então, o importante é a sociedade se organizar. Mas isso que quer. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Que são fases tem fases que são tempos mais duros, o pessoal tem que trabalhar, criar, e aí trabalhando ficam ricos, depois que ficam ricos, ficam mais mole, começa a distribuir isso aqui. Então é um caminho que a sociedade, que a democracia vem levando. De fato, eu concordo contigo que essa razão entre democracia e riqueza não é muito rápido para achar esse valor ótimo, vamos dizer assim, para que a gente tenha esse crescimento, talvez, como tu bem colocaste aqui no caso da China, que é uma ditadura, eles e tem esse Singapura também. Mas Singapura também. Mas Singapura também. Tu tem esse líder lá e o pessoal adora o cara de Singapura lá. E a Singapura hoje é o país top 1 do mundo de educação, todos os testes de capacidade, tudo eles fazem de uma forma absurda, né, cara? Deixa algumas perguntas que o pessoal mandou. Enquanto tu pega, é só o seguinte, dá uma contribuição, né? Perdão. Tu não tem o milagre da criação espontânea da riqueza, entende? Portanto, se todo mundo que tu paga a mais do que produz, tá errado. Porque alguém tá pagando aquilo, entende? Sim. Então, principalmente quando tu cria empregos artificiais que não produzem valor, certo? E aí cada um de nós tem que pensar, será que o que eu ganho está proporcional ao valor que eu produzo? Se está desproporcional, para menos, é um problema de eu tratar de trocar de emprego ou tratar de achar uma justiça no mercado que eu estou trabalhando. Sim. Se é para mais, tem alguém pagando a mais. Assim. Quer dizer, se tu ganha 20 mil e tu produz 5 mil, ou tu não vai trabalhar? Sim. Tem alguém pagando. Tem alguém pagando todos 20 mil, então, na 5 hora mil. que tu cria uma sociedade ao redor de, digamos assim, de várias posições de trabalho que não geram para a sociedade um retorno adequado, que não é o caso do policial, que não é o caso do médico. Que é linha de frente. Mas é o seguinte, é o caso da burocracia, às vezes, que tu tem que criar, porque o governo te exige mais burocracia. Que é uma frase do Brasil. E vem aquela frase da Ayn Rand também, né? Quanto mais se para tu produzir, tu tem que dar dinheiro para quem não produz, para sustentar uma burocracia desnecessária e ineficiente, né? Que isso não para de pé. Não para de pé. Não para de pé. Isso é ruim, entende? E aí tu vai ver o seguinte, aí começa a aparecer gente pobre. Sim. Porque tu não está aproveitando a riqueza. Sim. Porque a distribuição de riqueza, ela não pode ser forçada por uma ditadura. A distribuição tem que criar na sociedade mecanismos de meritocracia. Sim. De pagar mais a quem produz mais. Entende? E recolher desses que produzem, que trazem tecnologia, que sabem das coisas, recolher impostos. Sim. Pode até subvencionar os iniciantes, as startups e coisas. Deve subvencionar, que nem as crianças. Sim. Tu não pode cobrar imposto de mamadeira. Eu nunca vi um pai dizer assim, dá mamadeira pro filho e diz assim, vem cá, me paga aí, da próxima eu preciso do dinheiro. Não. Então assim, eu falo isso nas empresas, né? As empresas jovens, elas têm que ser cuidadas para crescerem e se transformar. Então, hoje quando você fala de ambiente de inovação, é justamente um ambiente onde nasçam empresas, com as empresas nasçam em novos empregos. Sim. E o Estado minimamente crie atenção para isso, sem que ele, Estado, vá na fila primeiro tomar uma mamadeira da criança. Não, o pai tomando uma mamadeira da criança. Não funciona. A partir de quando sentirmos efeitos positivos Cara, vamos fazer, só para a gente começar a dar um fim aqui para nossa conversa também. A Jéssica Lazzaretti pergunta aqui, ó. A partir de quando sentiremos efeitos positivos da reforma, Conrado? Ontem já teve efeito. Quando tu falou da Forbes falar que o Brasil is back, existe uma série de projetos, como é que eu vou dizer, represados, esperando a atitude do Brasil. E existiu uma coisa que foi muito antipatriótica, que foi essa discussão política contra o presidente, independente de quem é o presidente, e o presidente é o Bolsonaro. Vocês conhecem o Bolsonaro, ele não é outra pessoa, ele é o Bolsonaro. Portanto, tu pode criar muitas coisas ao redor dele
que eu digo antipatrióticas porque o seguinte, o Brasil não é só o executivo, o presidente não consegue fazer nada sozinho. Sim. E tinha as sinalizações do Congresso. Sim. E uma coisa que a gente tem que avaliar, esse Congresso foi renovado, sim. Foi. Eu não posso, tem o Centrão lá, tem os corruptos lá ainda, mas tem lá os Manhattan da vida, sim. Tem os caras novos, entende? Os Kataguires. Sim. Então esses caras, foi uma renovação. A gente no Rio Grande do Sul aqui sentiu também uma renovação na Assembleia, porque o Rio Grande do Sul está conseguindo agora evoluir na sua dívida interna. Isso aí é o governo brasileiro. Sim. Tem o judiciário também, que também interfere. Sim. Quem está lá fora quer saber como é que está o governo brasileiro. Sim. Então na hora que tu aprova, imediatamente projetos começam a sair da gaveta. Sim. E isso são investimentos, tu vai ter melhorias nos índices econômicos. Eu creio o seguinte, e além disso tu vai demarrar novas reformas. Sim. Com tudo isso, com esse pacote, vai acontecer aquilo que tu falou, que aconteceu na época do Plano Real, que aconteceu. É um fenômeno positivo de empurrar o Brasil com uma solução a nível de emprego, a nível de melhores salários, a nível de economia e os níveis de serviços de governo. Segurança, saúde, né? Enfim, todo o arcabouço que precisa ser. É uma curva que muda de patamar, quer dizer, da estagnação vai passar para o progresso. 1, 2, 3 anos. Por isso que, realmente, se nós formos para o termo político, provavelmente o governo que está aí vai colher frutos políticos. E isso vai estimular ele mais a dar continuidade nessa transformação. Se o desemprego estiver igual daqui a 3 anos, nós estamos mortos também. Sim. Não adianta, porque aí não tem alternativas. Não, mas isso aí, mas o que tu fala, eu enxergo muito claro. Te lembra quando o Bolsonaro ganhou, no discurso dele, eu me lembro que me sensibilizou muito, foi quando ele falou assim, o Estado vai dar um passo para trás para que o cidadão possa dar um passo para frente. Exatamente. E eu realmente acredito nisso. É óbvio que até então foi segurado porque o que acontece também? A velha política, vamos chamar assim, o que a gente tinha até então, já que a gente teve essa renovação da qual tu fala e do qual a gente pode ver, eles tentaram ainda capitalizar o resto de forças que eles tinham. E é por isso que eles ficavam trancando a coisa até agora. E como tu bem falaste desde o primeiro momento aqui, esse investidor que quer trazer o capital internacional para cá, estava esperando uma posição, porque ele não precisa botar o dinheiro dele. É só uma transferência bancária, é um wire que ele tem que fazer ali. Então ele não precisa. Agora, ontem já estourou. Tanto que a gente vem acontecendo durante essa semana, a bolsa subindo e o dólar caindo. Que é um cenário que... E gente torcendo contra. É inacreditável. Gente torcendo contra. Mas e vai acontecer... Inacreditável. Conrado, é o seguinte, isso é um processo, né? Sim. Que vai e vem, mas nós vamos ter muito mais, as variáveis vão se comportar ainda mais favoravelmente na consolidação, porque hoje ainda a Previdência está sofrendo desidratação. Claro. Então o pessoal vai esperar tudo que vai acontecer, o número que vai ser atingido e logo em seguida o que vem de novas reformas, porque na hora que tu faz uma reforma agora tributária simplificando as coisas, sim. Quem vem para cá botar dinheiro aqui, vai ser na forma de empreendimento, de empresa, quer saber como é que são os impostos. É verdade. E quando tu vê aqui no Brasil, por exemplo, para uma indústria de café, tu tem que ter 20 a 30 pessoas para controlar só os impostos que ela tem que ter, e eu vi essa comparação agora na Europa, lá tu tem 2 pessoas para fazer a mesma coisa. Uma 2 piada, contra 30. É uma piada. Nada contra contadores, pessoal de administrativo, mas é o seguinte, é muita burocracia e isso espanta, né, o investimento. Cara, tem pessoas me perguntando aqui, e quem está prestes a aposentar e não vai, guardou o dinheiro durante a vida toda, o que ainda podemos fazer? Esse é um cenário que não existe, né, cara? Esse cenário que tá me falando é fantasioso, ele não existe. Porque já foi colocado até um pedágio, que não vai acontecer. Essa é a visão, tem uma transição para cada um, tá? E agora isso é uma visão individualista. É que eu digo que tem que ter a visão coletivista. Não adianta pegar a situação do indivíduo que vai ter que trabalhar um pouco mais. Eu queria me aposentar, eu agora estou com 64, por exemplo. Né? Eu já devia até estar aposentado. Sim. Mas eu queria me aposentar porque é um benefício. Essa visão de que estar aposentado, ganhando o recurso do Estado, que está quebrando, ela não é uma visão boa para o futuro de todos. Sim. Para o futuro individual, pode ser um benefício individual. Sim. Né? Sim. Isso, inclusive, socialista tinha que ser contra isso. Porque o problema é o seguinte, a aposentadoria... Mas o socialista, na real, cara, eles só são muito barulhentos, no meu gosto. É um número muito pequeno, a gente nem tem mais isso já. Eu já fui socialista. Eu também já fui de esquerda. Então é o seguinte... Eu parei de ser quando eu aprendi um pouquinho mais sobre as coisas. Mas eu vou te contar uma história então, cara. Então, a ignorância te leva para lá.
Agora, eu fico impressionado com gente que lê demais e que entende tudo que eu falo e continua socialista. É que tá. Aí eu não entendo. Por quê? Mas eu vou te contar uma, cara. De manhã hoje, mas eu tava explicando aqui a alegoria do Platão, aquelas alegorias da caverna. Tinha os caras que foram da caverna, só viu as sombras, não sabia o que era verdade, daí um saiu, foi lá e enxergou. Eu era eu era de esquerda, porque, pô, todo jovem de coração bom, né, cara? Sim, ele quer fazer o benefício E a gente social. tem, pô, tu ser um revolucionário não é muito mais legal, tu ser um conservador, né, cara? E aí, de um dia, lá fui chamado para trabalhar numa asset, uma corretora de valores, e fui fazer um curso na Ambid, Associação Nacional dos Bancos de Investimentos lá do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, cara, na primeira reunião, eu tinha 20 anos já, eu já era adulto, ali que eu descobri que quem pagava o salário mínimo, quem fazia essa gestão, era o empresário, não era o governo. Ali que eu entendi que a previdência não era o governo que dava, era o empresário, ou era o próprio trabalhador. Ali que eu entendi ali, cara, minha cabeça não... Eu vi como eu era um trouxa. Ali parece que eu enxerguei a luz, tu entendeu? E às vezes quando eu tô falando para as pessoas aqui, às vezes a gente se sente, que nem tu falou, pô, eu tô falando para as pessoas e os caras não entendem. Essa questão do cara que sai da caverna do Platão, desce lá para contar para as pessoas, mas isso aqui são só sombras, não é a realidade, tu acaba morto pelas pessoas. Né? Por isso que a tecnologia acabou com a Guerra Fria, porque hoje é só procurar na internet onde é que o socialismo está dando certo. Não tem uma folha em branco. Ricardo, te agradeço, carinho, cara, por ter me atendido aí prontamente, ter conversado, né, cara? É um prazer. Olha, pessoal, o Conrado, aqui na física, ele é melhor do que parece aí na jurídica. Ele é um super parceiro, um papo maravilhoso. Eu acho que gastamos mais tempo do que nós tínhamos previsto. Cara, nós ia falar 15 minutos, a gente ficou aqui quase uma hora conversando. Meu Deus, por tua causa. Valeu, muito obrigado para todo mundo aí, cara. Agradeço a todo mundo que ficou até agora assistindo isso aí, tá? E eu vou deixar gravada essa live aí pro pessoal continuar vendo. Claro, tá? deixa na internet. Ricardo, mais uma vez, beijo pra ti, fica com Deus. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Tchau. Vou apagar aqui. Pim, encerrar vídeo ao vivo. 2.000 pessoas. Tá bom. Tá, terça tarde, sexta-feira. 1849. Tá bom. Esse aí vai provavelmente chamar mais gente pro YouTube, cara. Vai. Não, viram ao vivo. Thanks for watching. Já entrou aqui no teu. Caralho. Foi bom, não? Foi boa a conversa? Maravilhosa. Então ele foi. Passa o tempo. 15 minutos. Mas tu conduziu. Não, foi maravilhoso. E a repercussão do pessoal é exatamente isso aí, perguntando, cara, Conrado, deixa ele falar mais. Pô, o cara fala pra caramba, não deixa o Conrado falar. Era todo mundo querendo ouvir mais. Isso é bom quando as pessoas querem ouvir, perguntam, mandam perguntas ali, respondem, eles discutem entre si. Vai ficar ao vivo ainda 24 horas, depois cai na internet lá. E aí no YouTube ele entra. No YouTube ele entra. Valeu, Conrado. Vamos fazer mais dessas aí, trazendo gente legal. Claro. Não, Você conversa, sem conteúdo, cara. Só isso. Quer ver uma coisa? Tem que pegar a passagem do dinheiro, daí eu vou separar e vou te Eu sei qual é que é, cara. Eu sei qual é. Do Leonardo D'Ancona, da velha perguntou dinheiro não é discurso. Não é discurso final. Não. Nem o livro. É o discurso, cara. O discurso é página 248 lá. Que é o discurso do dinheiro. Que o dinheiro é o mal do mundo. Não, o dinheiro é o benefício do mundo. Porque ele dá todas as pessoas. Isso aí, as pessoas que trabalham, que gerem, que façam os benefícios. Uma coisa bacana que a gente podia fazer é pegar aquele trecho. Podemos conversar? E parágrafo por parágrafo debater. Tá, então vamos fazer uma coisa, então, olha só. Eu estou fazendo uma leitura conjunta com o pessoal. Sim. Tá? Nesse dia desse assunto eu te chamo, nós estamos juntos. Tá. Tá? Vamos bater lá, Tá. parágrafo por parágrafo a gente vai junto. Tá. Faz um programa. Tá. Pode ter. Tá combinado já. Tá combinado. Porque agora nessa história, eu faço uma live por semana falando desse livro. Que livro que eu tenho? Eu sou lá desse aqui lá. O João está lá no Instagram agora, né? Sim. E teu Instagram? Tá subindo já tá lá tudo. Pode assistir tua entrada, então já vai estar subindo. Já vai estar saindo.